Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o 9º ano do Ensino Fundamental no 2º bimestre. Os temas que iremos abordar são o trabalhismo no Brasil, a alternância de poder durante o período democrático de 1946 até 1964, a ditadura militar e a criação do Estado da Guanabara. Então, vamos começar. O que é uma ditadura? É um regime de exceção onde o governante se impõe através de um golpe de Estado, geralmente apoiado pelos militares. No Brasil, desde a instituição do regime republicano, essa ação foi recorrente. Para exemplificar esse regime, vamos abordar a chamada Era Vargas, onde parte desse período foi ditatorial, o chamado Estado Novo. É sobre esse momento da história do Brasil que iremos tratar agora. Getúlio Vargas e seu grupo político articularam um golpe, depondo o então presidente Washington Luiz do poder. Teve início assim o governo Vargas, o mais longo da história republicana brasileira e um dos mais polêmicos. Santo para uns, ditador para outros, ninguém, até os dias atuais, conseguiu ser indiferente ao personagem Getúlio Vargas. De modo geral, seu governo pode ser caracterizado pelo rearranjo nas estruturas oligárquicas, pelo controle dos movimentos sociais, principalmente ligados aos trabalhadores urbanos, e pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a industrialização e a urbanização. Entretanto, em vários momentos da Era Vargas, o seu governo foi ditatorial. Em 1934, inaugurou-se o chamado governo constitucional, que durou até 1937, com a aprovação da nova Constituição, que estabeleceu o voto secreto e feminino, criação da Justiça do Trabalho, proibição do trabalho infantil e da diferença salarial para o mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Determinou-se a jornada de trabalho de 8 horas diária, com repouso semanal, férias remuneradas e indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária, assistência remunerada a trabalhadoras grávidas. Com forte tendência centralizadora, Vargas fechou o Congresso e, amparado por uma nova Constituição, a de 1937, iniciou a ditadura do Estado Novo. Todos os poderes estavam em suas mãos. Se por um lado ficou forte a falta de liberdade, Vargas conquistou as massas com a política de valorização do trabalho e a garantia das leis trabalhistas. Assim também Vargas conseguia controlar as classes populares. Getúlio Vargas governou com essa ambiguidade. Para as classes populares, ele era o pai dos pobres. Para os liberais e para a classe média alta, suas políticas pareciam paternalistas, ou, em outro conceito que foi surgindo naquela época, ele era um populista. Eram famosas as manifestações realizadas pelo governo para o dia 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho, onde uma multidão ouvia atentamente o presidente e lhe agradecia a proteção. A massa ia ao delírio quando Vargas iniciava seu discurso, falando e conclamando os trabalhadores do Brasil. Para realçar esses sentimentos do povo para com o governante, foi adotada uma forte propaganda política nos programas de rádio com maior audiência, mostrando a generosidade e as boas ações do presidente. Para lhe ajudar nesse processo, durante o Estado Novo, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para administrar a imagem pública de Vargas, com a publicação de livros, cartilhas escolares, programas de rádio, mas também com a censura a qualquer manifestação contrária ao presidente ou a seu projeto político, censurando jornais e obras de arte. Com essa questão, ainda hoje nos perguntamos se Vargas foi um bom presidente, mesmo governando parte do seu período numa ditadura. E você? A que conclusão chegou?
Talvez agora consiga compreender um pouco o que levou a maioria dos trabalhadores a apoiar o governo como o de Vargas. Ao mesmo tempo, muitas pessoas, para defender a democracia, sofrendo o risco de serem demitidas, presas ou mortas, continuaram lutando contra a ditadura imposta pelo seu governo. Mas o que mais realçou durante o período Vargas foi o estímulo ao trabalhismo. No período entre 1945 e os primeiros meses de abril de 64, tivemos uma sucessão de presidentes eleitos pelo voto direto. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros, que renunciou com 7 meses de governo e acabou gerando uma crise política que resultou na adoção do parlamentarismo e na posse do seu vice, João Goulart, que governou o país até o final de março de 64, quando ocorreu o golpe militar, iniciando uma ditadura sob o comando de presidentes generais e que durou 21 anos. Nesse período democrático, tivemos o governo Dutra, que foi caracterizado por forte moralismo, com o fechamento dos cassinos e o alinhamento total às orientações capitalistas dos Estados Unidos. Em tempos de Guerra Fria, o governo Dutra ordenou o fechamento do Partido Comunista Brasileiro e a cassação dos políticos eleitos, vereadores, deputados e senadores. A compra de produtos industrializados também foi uma marca do governo Dutra, principalmente dos produtos norte-americanos, que levou a acabar com as nossas reservas cambiais que conseguimos conquistar durante a Segunda Guerra Mundial. De 1951 a 1954, Getúlio Vargas retornou ao poder, dessa vez pelo voto popular. Esse período ficou marcado por grande crise política e muitas tensões sociais. A criação da Petrobras, da Eletrobras, do aumento do salário mínimo, da participação brasileira na Guerra da Coreia, foram motivos para acalorados debates, e a posição de políticos liberais, filiados ao partido político UDN, que formou um grupo de oposição ferrenha ao governo de Vargas. Algumas vitórias foram conquistadas, como a criação da Petrobras, mas a crítica constante do jornalista Carlos Lacerda, deputado e futuro governador da Guanabara, levaram a opinião pública a condenar a corrupção do governo. Vargas se sentiu acuado e se suicidou no Palácio do Catete. O povo, que estava ficando chateado com o presidente, se desmanchou em lágrimas com a notícia da morte do pai dos pobres. Após um ano de instabilidade política, foi eleito Juscelino Kubitschek, que passou a desempenhar uma política desenvolvimentista. Seu plano era de modernizar o país. Seu slogan era 50 anos em 5, e a partir do plano de metas, desejava abrir estradas e transferir a capital para o interior. A construção de Brasília passou a ser, assim, o símbolo dessa modernidade. O período foi marcado pela crescente urbanização do país, a vinda de empresas multinacionais, principalmente a de fabricação de automóveis, e uma alta na inflação. Jânio Quadros assumiu com a campanha de varrer a corrupção do Brasil. O símbolo de sua campanha era uma vassoura. Seu governo foi curto e muito confuso. Ao mesmo tempo que ele era um conservador com as questões internas, proibindo brigas de galo, uso de biquínis nas praias, ele era também, na política externa, extremamente progressista. Ele tentou criar um grupo de países independentes e reatar relações diplomáticas com a China e a União Soviética. Essa medida contrariava aos liberais no país e, sobretudo, o governo dos Estados Unidos da América. Jânio renunciou ao cargo, buscando aumentar seu poder. Mas o Congresso brasileiro aceitou sua renúncia e uma crise institucional foi aberta. Jango, apelido de João Goulart, foi o último presidente do período democrático, iniciado em 1945 e terminado em abril de 64. Era vice-presidente eleito na eleição de 1960. Lá, os eleitores votavam separadamente para presidente e vice. Com a renúncia de Jânio Quadros, após um veto dos militares e muita negociação no Congresso, com a adoção do parlamentarismo, Jango pôde retornar ao Brasil e assumiu a presidência. Período muito conturbado,
onde João Goulart, por sua ligação com os sindicatos, as classes populares e seu herdeiro político Getúlio Vargas, ele era taxado pela oposição como um comunista e um perigo para o Brasil. Depois de muita radicalização e do golpe militar, Jango se exilou no Uruguai e lá permaneceu até sua morte em 1977. A ditadura militar foi marcada pelo esfacelamento da democracia, pelo autoritarismo, com muitas prisões, torturas, mortes e muitos desaparecidos, nas ações promovidas pelo regime militar contra os chamados inimigos da Revolução. Uma das formas de manter essas notícias ocultas era através de censura aos meios de comunicação e também às obras artísticas, peças de teatro, filmes, reportagens, documentários, músicas. Tudo que pudesse ameaçar o governo, ou o regime, ou parecesse ser propaganda ideológica comunista, era censurado e proibido. Foram várias as formas de resistência do povo brasileiro. Alguns usaram a arte, outros usaram as ruas e outros, então, usaram as armas. Por outro lado, parte da população também apoiou os militares, principalmente durante o início dos anos 70, quando a sensação de crescimento econômico era uma das bases de sustentação do regime militar. Esse momento foi chamado de milagre econômico, em que o país apresentou um excepcional superávit, em grande parte na ajuda econômica externa a partir de empréstimos. No entanto, essa melhoria não durou muito. A partir de 1973, com a crise do petróleo, o mundo capitalista entrou em um colapso econômico e suas consequências para o Brasil foram trágicas. Esse crescimento econômico foi aproveitado por apenas uma parcela dos brasileiros, as camadas mais ricas e a classe média. Para a maioria do povo, era preciso esperar o bolo crescer para depois ser dividido. Era preciso que o país se desenvolvesse ainda mais economicamente para que a sua qualidade de vida melhorasse. No entanto, o bolo cresceu, mas ele acabou antes de ser partilhado por todos. Por fim, o milagre econômico ficou só na ideia. A fome, desigualdade social, a diminuição da renda do brasileiro foram uma constante, enfraquecendo a ditadura militar. Com a transferência da capital da República, do Rio de Janeiro, para Brasília, foi criado o Estado da Guanabara. Durante 15 anos, o Rio se tornou uma cidade-estado, com o nome de Guanabara. O Estado do Rio passou a ter como capital a cidade de Niterói. Durante a presidência do general Ernesto Geisel, em 1975, foi decidida a fusão do Estado e a extinção do Estado da Guanabara, com a mudança de status da cidade do Rio de Janeiro, que passaria a ser a capital do Estado do Rio de Janeiro. Aqui terminamos nossa videoaula, onde abordamos o trabalhismo em nosso país, assim como a alternância de poder durante o período democrático, de 1946 até 1964. Comentamos também sobre o período da ditadura militar, citando o caso do breve Estado da Guanabara, de 1960 até 1975. Até o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá.